o Senhor Jesus ele foi quase jogado de um precipício pelos seus, porque ele falou estas palavras. Mas deixa eu te dar um pouco de contexto. Vamos entender a situação. Lucas capítulo 4, versículo 25. O Senhor Jesus ele estava em Nazaré, na sua cidade natal. Aliás, ele tinha acabado de voltar do deserto e sido tentado pelo diabo nos 40 dias. Então ele estava em Nazaré num sábado, ele foi na sinagoga ler a palavra de Deus, leu Isaías, mas Jesus notou que aquelas pessoas estavam olhando para ele como um filho de um carpinteiro. Eles falavam, mas esse não é o filho do carpinteiro? Nós não conhecemos a sua mãe, nós não conhecemos seus irmãos. Quem é este? Então Jesus, ele falou estas palavras que incentivou a ira, incentivou ódio. Imagina, vocês estão numa sinagoga, numa igreja, e Jesus falou algumas palavras que deixaram aquelas pessoas tão enraizadas, tão cheias de raiva, de ódio, que agarraram o Senhor Jesus, levaram ele no alto da montanha onde a cidade era construída, para jogar ele dali. Quais foram as palavras? Vamos ler com atenção. Lucas 4, 25. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos haviam em Israel, no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Sírio. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Então havia muitas viúvas em Israel, mas Deus enviou o seu profeta Elias para um outro país. Vou colocar o mapa aí para vocês terem uma noção. Lá em cima, Sarepta, perto de Sidom, no Líbano, do lado da Síria. Líbano, Síria, Israel embaixo. Vocês estão vendo aí no mapa. Então, olha só. Deus fez questão de enviar o seu profeta Elias para um outro país para abençoar uma pessoa estrangeira, não da nacionalidade israelita, e Deus fez um milagre na vida daquela viúva de Sarepta. Nós sabemos, a multiplicação, o óleo não acabou, a farinha não acabou por um bom tempo, por 3 anos e meio. Bom, o fato é que Jesus estava falando para aquelas pessoas na sinagoga, vocês estão olhando para mim porque vocês conhecem a minha mãe, os meus irmãos, você sabe que eu sou filho do carpinteiro, mas eu digo para vocês que Deus, ele quer ver o elemento fé. E mesmo que Deus não encontre aqui em Israel, então Deus vai encontrar fora de Israel, ainda que seja lá em Sarepta. Ainda que tinha muitas viúvas aqui, mas Deus fez um milagre lá em Sarepta. Sabe por quê? Porque lá tinha fé. Porque lá Deus encontrou fé. A mesma coisa Deus, o Senhor Jesus comentou, eu li para vocês, sobre Eliseu e Naamã, que não era um israelita, mas recebeu o milagre de Deus por causa da fé. Nós aprendemos então 2 coisas. A primeira, a importância da fé. Diz a Bíblia que Deus, ele se agrada da fé. O meu justo viverá pela fé. Então, Deus, ele não olha nacionalidade, ele não olha cor de pele, ele não olha educação, ele não olha
o seu gênero, o que ele olha é a fé. Você é uma pessoa de fé, então Deus vai olhar para você. E a segunda coisa muito importante nessa questão é o seguinte: os israelitas, os judeus, ou seja, a nação escolhida, eles tinham esse problema de se achar. Eles se garantiam, eles batiam no peito e falavam assim: porque nós somos filhos de Israel, porque nós somos filhos de Abraão, de Isaac, de Jacó, porque os nossos pais, Abraão, sabe, eles eram orgulhosos de ser a nação escolhida. Até aí, não tem muito problema. Só que eles não tinham o que agradava a Deus, que era a fé. Então Deus foi e fez um milagre fora de Israel. E Jesus, ele falou isso para aquelas pessoas: olha, se vocês não tiverem fé, vocês não vão ver o poder de Deus. Aquilo deixou eles tão enraivados que agarraram Jesus, levaram no alto do monte, onde a cidade era edificada, e quiseram jogar ele dali. Quiseram empurrar ele dali. Porque ele estava indiretamente falando assim: vocês pensam que vocês são escolhidos só porque vocês nasceram em Israel, só porque vocês têm a nacionalidade israelita, mas vocês não estão tendo o que as pessoas de outros países têm, que é a fé. Compreende? Então nós nunca devemos nos apoiar ou bater no nosso peito e falar: não, porque eu vou na igreja, ou eu sou assim, ou eu sou assado. O que agrada a Deus é a fé. E a fé nos faz o quê? A fé é o quê? É o credo, é a certeza das coisas que se esperam. A Bíblia define fé como a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A fé opera milagres, mas também a fé faz a gente desviar das coisas erradas. A fé faz a gente parar de pecar. Talvez você tenha fé para conquistar isso e aquilo, mas você não tem fé para parar de pecar. A primeira coisa que você precisa é ter fé para parar de pecar. Por quê? Porque se você crê em Deus, a fé funciona assim: eu creio em Deus, eu creio que Deus ele me vê 24 horas por dia. Então, se eu fizer isso aqui errado, ele está vendo. Então a minha fé fala: eu não vou fazer isso aqui errado. Porque Deus está vendo, e Deus vendo que eu estou fazendo errado, eu vou ser prejudicado. Ele não vai me abençoar. Então a gente vive numa disciplina, a gente vive num temor, a gente vive sabendo que Deus está nos vigiando. Não é medo, é respeito, é consideração. A gente desvia do pecado porque nós cremos em Deus e sabemos que Ele está de olho em nós. Então assim a gente vai construindo a nossa intimidade com Deus, o nosso relacionamento com Deus. Vai andando no caminho certo, através da nossa fé. Então, eu finalizo esse vídeo e eu peço para vocês meditarem nisso. Jesus, ele foi na sinagoga em Nazaré e as pessoas o reconheceram e não colocaram fé nele, não acreditaram nele. E quando Jesus mostrou para eles: olha, Deus fez um milagre lá em outro país, Deus fez outro, eles se ofenderam, porque eles eram orgulhosos de ser israelitas e quase jogam o Senhor Jesus do precipício, né? E Jesus passou entre eles e foi embora e falou: aqui eu não vou ser aceito. Se você ler o capítulo 4, você vai ver que ele fala: não existe honra do profeta na sua própria cidade. Jesus chorou entrando em Jerusalém. 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 Ele veio buscar os que eram seus, eles o mataram. Jesus agora é meu. Ele veio buscar os que eram seus, eles o mataram. Jesus agora é meu. Jesus agora é meu. Jesus agora é meu. Jesus agora